Imagine que você encontra alguém que irrompe em sua vida como uma explosão cósmica, magnético, intenso, inegável. Você se sente compreendido, visto e profundamente atraído por essa pessoa, como se o cosmos tivesse unido vossas almas. No entanto, essa conexão se desfaz. Ela se rompe, dói, e te deixa com a indagação: por que o universo me enviaria alguém tão impactante apenas para tirá-lo de mim? Hoje, vamos explorar essa pergunta perturbadora através da psicologia junguiana e da antiga sabedoria ecoada por místicos, filósofos e psicólogos. Você está prestes a descobrir que as relações que não são destinadas a permanecer podem ser exatamente aquelas de que sua alma mais necessita. Esta não é apenas mais uma história de amor. Esta é a sua história, a história da sua sombra, do seu crescimento e da estrutura invisível da psique, que determina quem você atrai e por quê. E fique comigo até o final, pois o insight derradeiro pode redefinir sua percepção sobre cada relacionamento que você já teve. Antes de começarmos, se você se sente impelido a investigar as camadas mais profundas da experiência humana, por meio da filosofia, da psicologia e da sabedoria atemporal, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvi-lo. Seu apoio nos ajuda a alcançar mais buscadores como você. Prometo que virão revelações capazes de mudar para sempre a forma como você enxerga a si mesmo e aos outros. Vamos começar. Recorde alguém que você amou profundamente, ou imaginou amar, mas que não permaneceu. E se eu dissesse que você não conheceu essa pessoa por acaso? Que seu propósito em sua vida não era o de ficar, mas sim o de despertar. Segundo Carl Jung, cada indivíduo que encontramos serve como um espelho, refletindo não só quem somos, mas, de forma mais profunda, quem ainda não percebemos ser. Jung denominou isso de sombra, os aspectos inconscientes do eu que reprimimos, negamos ou não conseguimos enxergar. Essas relações, dolorosas, intensas e frequentemente efêmeras, são ativadoras da sombra. Elas provocam algo em nós: desejo, insegurança, esperança, medo. Elas trazem à luz feridas que pensávamos curadas ou que nunca soubemos que existiam. Elas nos fazem sentir vivos, mas também vulneráveis. Você pode se questionar: por que o universo me faria sentir dor em forma de amor? Mas talvez não seja dor, talvez seja revelação. Quando você encontra alguém que ativa sua sombra, o que realmente ocorre é um confronto com seu eu interior. As partes de você que foram soterradas por condicionamentos da infância, por traumas, por medo ou mesmo pelas expectativas sociais. Você não se apaixona apenas por uma pessoa. Você se apaixona por si mesmo. E aqueles que impulsionam esse processo, eles não são feitos para serem seu para sempre. Eles são destinados a ser seu espelho. Isso é o que Jung chamava de projeção. Quando inconscientemente depositamos nosso potencial não vivido, medos ou desejos em outra pessoa. Você não vê apenas a ela. Você se vê refletido no brilho de suas próprias necessidades não atendidas. Já se sentiu inexplicavelmente atraído por alguém emocionalmente indisponível ou por alguém que despertou em você um sentimento assustador e emocionante ao mesmo tempo? Essas pessoas representam não o amor no sentido convencional, mas sim a transformação. O analista junguiano James Hollis expressa assim: o propósito dos relacionamentos não é a felicidade, é a transformação. E sob essa perspectiva, o universo não é cruel por enviar alguém que você não pode manter. É intencional. Ele te envia a pessoa que te estraçalha, não para te destruir, mas para te revelar. Aquele instante de devastação quando o relacionamento termina não é o fim. É o começo de algo muito mais sagrado, o retorno a si mesmo. Porque, sejamos francos, há aspectos de nós mesmos que não consideraríamos se alguém não os trouxesse à tona. Às vezes,
precisamos da fricção, do sofrimento, da ânsia. São cinzéis emocionais esculpindo nosso caráter, modelando nossa alma. Essas pessoas que não são para ser nos obrigam a enfrentar questões que evitamos por anos. Por que eu cedo meu poder? Por que busco validação daqueles que a negam? Por que me sinto indigno quando alguém não me escolhe? E quando você se dedica a essas perguntas, não com culpa, mas com curiosidade, você começa a recolher os fragmentos de sua psique. Você começa a perceber que essa pessoa não te arruinou, ela te revelou. Mas eis o ponto principal. Somente se você estiver disposto a olhar. Muitos de nós ignoramos a mensagem porque estamos tão imersos na dor da perda. Nós nos agarramos à ilusão de que essa pessoa era a única, quando na verdade ela era o catalisador. Ela foi enviada não para concretizar a fantasia, mas para desmantelá-la, para que algo mais autêntico pudesse emergir. Consegue perceber como isso muda tudo? Você nunca foi punido. Você foi iniciado. E agora quero te fazer uma pergunta que pode ser incômoda, mas é essencial. Existe alguém no seu passado que partiu, mas que de fato nunca saiu da sua mente? Não por quem essa pessoa era, mas por quem você era quando estava com ela? Que aspecto seu essa pessoa despertou? E você já o integrou completamente? Ou ainda persegue o fantasma de uma lição que não aprendeu? Considere isto um convite para refletir e deixar seu comentário abaixo, caso haja uma história que você esteja pronto para compartilhar ou uma percepção que acabou de surgir. Suas contribuições podem iluminar o caminho de outra pessoa nesta jornada. E lembre-se, estamos apenas no começo. Na sequência, mergulharemos no motivo pelo qual essas conexões muitas vezes parecem espirituais, até predestinadas. E porque isso nem sempre significa que elas foram feitas para durar. Exploraremos contratos de alma, arquétipos e como seu inconsciente utiliza os relacionamentos como rituais de evolução. Se este primeiro passo mexeu com você, continue comigo. A verdade se aprofunda. E se os relacionamentos mais intensos da sua vida não fossem acasos, mas atribuições sagradas? Frequentemente falamos de destino, almas gêmeas e tempo divino, mas raramente compreendemos o que jaz sob esses conceitos. Carl Jung acreditava que a psique não é apenas individual, mas também coletiva e arquetípica. Isso significa que cada narrativa que vivemos é, ao mesmo tempo, profundamente pessoal e compartilhada universalmente. Sua dor é sua, mas também integra um mito muito maior que se manifesta através de você. E isso é ainda mais evidente naquelas conexões que parecem destino, mas terminam em devastação. Talvez você já tenha ouvido o termo contrato de alma. É a noção de que antes de nascermos, nossas almas escolhem certas pessoas para encontrar. Às vezes, não para amá-las eternamente, mas para aprender algo perene. Jung pode não ter usado essas palavras, mas a ideia é profundamente junguiana. Ele falava de arquétipos, símbolos universais e padrões de comportamento que residem no inconsciente coletivo. Todos nós carregamos o arquétipo do amante, da criança, do herói, do curador ferido. E nos relacionamentos, esses arquétipos despertam e se confrontam. Você já conheceu alguém que parecia um lar, mesmo em meio ao caos? Alguém que te fazia sentir reletrizado, mas também instável? Isso não é apenas química. É um encontro arquetípico, uma dança entre as partes conhecidas e desconhecidas de si mesmo. Esses relacionamentos não são aleatórios, são simbólicos, são rituais disfarçados. Quando você encontra alguém que abala sua alma, seu inconsciente está se manifestando. Está dizendo, olha aqui, é onde você escondeu algo sagrado. E frequentemente, as pessoas com quem não estamos destinados a permanecer são aquelas que detêm a chave para esses cômodos ocultos dentro de nós. Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais forte a atração arquetípica, maior a probabilidade de o relacionamento colapsar sob seu próprio peso. Por quê?
porque os arquétipos são maiores que a vida. Eles pertencem ao reino do mito e do símbolo. Quando projetados em pessoas reais, distorcem a realidade. Não vemos a pessoa, vemos a fantasia, o Salvador, o Redentor, aquele que finalmente nos completará. Mas nenhum ser humano pode suportar o fardo de ser a salvação de outra pessoa. Por isso, esses relacionamentos frequentemente brilham intensamente e terminam abruptamente. Eles não foram feitos para serem vividos para sempre. Foram feitos para serem transcendidos. E quando falhamos em liberar a projeção, sofremos. Perseguimos a ilusão. Acreditamos que, se tivéssemos agido de forma diferente, teriam ficado. Mas aqui está a verdade. Eles não vieram para ficar. Vieram para transformar. O psicólogo Robert A. Johnson, um discípulo de Jung, escreveu em We, seu livro sobre o amor romântico, que apaixonar-se é uma forma de loucura. Uma loucura sagrada que nos convoca a ver o divino em outra pessoa. Mas o verdadeiro trabalho começa quando a projeção desvanece. Quando Deus ou deusa que pensávamos amar se torna humano. É nesse momento que o relacionamento se aprofunda em uma conexão autêntica ou se dissolve, tendo cumprido seu papel simbólico. Então, pergunte-se: que história você estava tentando viver através dessa pessoa? Que necessidade ela despertou? E essa necessidade era algo que ela realmente poderia satisfazer? Ou sempre foi sua para reivindicar e curar? Aqui reside a essência do crescimento junguiano. Resgatar as projeções, retomar as partes da sua alma que você erroneamente depositou nas mãos de outra pessoa. Quando você faz isso, a desilusão amorosa torna-se sagrada. A dor se transforma em um portal. Você passa de "por que isso aconteceu comigo?" para "o que isso despertou em mim?" E essa mudança é tudo. Porque não estamos apenas aqui para encontrar alguém. Estamos aqui para encontrar a nós mesmos através dos outros, sim, mas em última instância, dentro de nós. Ainda assim, a pergunta persiste. Por que o universo faz com que pareça tão real, tão profundo, tão insubstituível, se não é para durar? A resposta reside no currículo da sua alma. Nem todo amor é feito para durar, mas todo amor é feito para ensinar. O universo opera através do anseio, da perda, de símbolos e sonhos, e de encontros que o impulsionam para além da superfície da sua identidade. Você não cresce quando tudo é fácil. O seu crescimento acontece quando algo se rompe, quando o alicerce cede e você é compelido a se reedificar de dentro para fora. Esses relacionamentos que abalam a alma são concebidos para catalisar esse processo, para desmantelar suas fantasias e conduzi-lo mais perto de sua essência, mas apenas se estiver disposto a investir no trabalho interno. Jung ensinou que o caminho para a integridade, o que ele denominou individuação, exige confrontação com o subconsciente. E as relações são um dos instrumentos mais poderosos para essa confrontação. Cada afeição, cada mágoa, cada gatilho é uma comunicação do seu eu mais profundo, da pessoa que você não conseguiu reter. Ela funcionou como um mensageiro, não por ser impecável, não por sua falha, mas porque sua alma necessitava recordar algo através dela. E agora que ela se foi, essa mensagem ainda ressoa. A questão é, você vai escutar ou vai continuar buscando outra versão da mesma lição, esperando que o desfecho seja diferente da próxima vez? Esta é a bifurcação da estrada. Um caminho leva à redundância, o outro à metamorfose. Em qual você se encontra? Vamos aprofundar. Na porção subsequente, investigaremos os padrões inconscientes que persistentemente o atraem aos mesmos tipos de indivíduos e como romper esse ciclo. Discutiremos a teoria do apego, a dinâmica da criança interior e como reescrever seu modelo relacional de dentro para fora. Se isso reverbera em você, deixe um comentário abaixo.
Que arquétipo você acredita ter projetado em terceiros no passado? O apaixonado, o salvador, o genitor? E o que você aprendeu sobre si mesmo quando essa projeção desmoronou? Sua narrativa é importante e outra pessoa talvez precise ouvir que não está sozinha. Permaneça comigo. A percepção mais crucial ainda está por vir. Frequentemente, tratamos o amor como um enigma externo a nós, algo a ser encontrado, algo que simplesmente acontece. Mas e se o amor, especialmente aquele que nos fere, não for acidental? E se você não estiver meramente encontrando pessoas? Você está encontrando partes de si mesmo travestidas na pele de outro. As pessoas pelas quais você se sente atraído, sobretudo aquelas que não consegue manter, não são meras ocorrências. São padrões. São reflexos. São mensagens codificadas do seu inconsciente. E até que você as decodifique, continuará a reviver o mesmo tipo de relação em diferentes formas repetidamente. Carl Jung observou: tudo que nos irrita nos outros pode nos conduzir a uma compreensão de nós mesmos. Isso diz respeito aos amantes, especialmente aos amantes. Então, vamos discorrer sobre padrões. Especificamente, por que você atrai a mesma qualidade de pessoa, mesmo quando jura que busca algo outro? A psicologia junguiana nos ensina que não temos plena ciência de nossas motivações. O ego, a mente consciente, está certo de que detém o controle. Mas sob a superfície reside o inconsciente, um vasto repositório de lembranças, temores, desejos e mágoas. E é aqui, nesse domínio invisível, que nossos paradigmas relacionais são forjados. Se suas experiências iniciais de afeto foram erráticas, inseguras ou condicionais, sua criança interior assimilou uma mensagem de que o amor deve ser conquistado, perseguido ou temido. E a menos que essa ferida seja sanada, você buscará inconscientemente relacionamentos que reproduzam o já conhecido, não porque isso lhe traga contentamento, mas porque soa familiar. Isso é o que a teoria do apego classifica como estilos de apego ansioso ou evitativo, e o que Jung caracterizaria como um complexo, um aglomerado de associações emocionais enraizadas em traumas infantis. Assim, ao encontrar alguém que ativa sua ferida de apego, que o aproxima e depois o afasta, pode não ser o universo a brincar. Pode ser sua psique a recriar um drama habitual, com a esperança de um desfecho distinto. Contudo, eis a verdade. Você não pode reescrever o passado ao revivê-lo. Você só pode curá-lo ao encará-lo. Essas relações intensas, breves, confusas, são oportunidades. Elas revelam seu esquema. Elas lhe mostram suas crenças sobre o amor, seu valor e sobre si mesmo. Você pode alegar: mas eu sabia que eles não eram os adequados para mim. E ainda assim permaneceu. Alimentou esperanças. Tentou provar seu mérito. Por quê? Porque seu inconsciente não procurava um parceiro. Buscava redenção. Tentava resolver o não resolvido, para finalmente ser escolhido, onde antes se sentia desamparado. Este é o script oculto que se desenrola sob a superfície de sua atração. E a menos que você o traga à consciência, ele continuará a comandar sua vida, e você o chamará de destino. Todavia, quando se torna consciente de seus padrões, algo extraordinário sucede. Você retoma seu poder. Para de ver a pessoa que o feriu como antagonista e passa a vê-la como o espelho. Deixa de culpar o universo e começa a atender às suas mensagens. E, crucialmente, abandona a delegação de sua cura a terceiros e inicia o empenho genuíno de integração. É aqui que o percurso da individuação verdadeiramente se inicia. Você transita da projeção para a posse, da condição de vítima para a de autor. Compreende que o afeto que você tem perseguido externamente
é o afeto que tem reprimido internamente. Então, como se quebra o ciclo? Primeiro, observando seus padrões sem julgamento. Torne-se o observador de sua atração. Pergunte a si mesmo: por que eu desejava tanto a atenção deles? Que emoção eles despertaram em mim? Medo? Anseio? Falta de valor? Que história do meu passado eles estavam, sem saber, encenando novamente? Então, honre a ferida, não se entregando a ela, mas cuidando dela. O que sua criança interior precisa não é de outra pessoa para salvá-la, mas de você para finalmente vê-la, abraçá-la e validar sua dor. Este processo não é fácil. Exige coragem, presença e a disposição de permanecer no desconforto. Mas é assim que você se torna completo. Porque as pessoas com quem você não está destinado a ficar são os grandes iniciadores. Elas são os terremotos que sacodem a poeira de suas verdades enterradas. Elas levam sua atenção para dentro. Elas o forçam a se encontrar. Sob essa ótica, o coração partido não é o fim do amor. É sua expressão mais transformadora. Ele desvenda as ilusões, amacia o ego e convida a alma a ascender. Como disse certa vez o mestre espiritual Eckhart Tolle, os relacionamentos não existem para te fazer feliz. Eles existem para te tornar consciente. Deixe isso assentar. Não se trata de culpa. Trata-se de consciência. Trata-se de quebrar o feitiço da repetição e entrar na verdade de quem você é para que possa amar a partir da plenitude, não da carência. Então, deixe-me perguntar: qual roteiro emocional você tem repetido em seus relacionamentos? Como seria liberar essa história e escrever uma nova? Quem você se tornaria se o amor não fosse mais sobre provar seu valor, mas sobre expressar sua totalidade? Reserve um momento, deixe essas perguntas penetrarem e, se você se sentir pronto, compartilhe sua reflexão nos comentários. É assim que começamos a curar, não sozinhos, mas juntos. Na próxima parte, concluiremos essa jornada. Exploraremos como integrar esses relacionamentos dolorosos em seu crescimento espiritual, como reescrever suas crenças inconscientes e, o mais importante, como abrir seu coração novamente sem se perder. Porque a percepção final é a mais importante de todas e pode muito bem redefinir o que significa ser verdadeiramente livre. Há um momento após o coração partido, após a dor, quando o silêncio retorna. Está mais calmo agora. O caos passou. A pessoa se foi. E nessa quietude, uma pergunta persiste. O que faço com esse amor que não tinha para onde ir? É aqui que a transformação realmente começa. Você se viu no espelho de um relacionamento que não durou. Você testemunhou suas projeções, suas feridas, seus padrões inconscientes. Você percebeu que o universo não enviou essa pessoa para te completar, mas para te despertar, para te chamar de volta para si mesmo. Mas o despertar não é suficiente. Agora vem o trabalho mais profundo, a integração. Jung ensinou que o caminho para a totalidade não é encontrado na evitação da dor, mas no abraço das contradições, luz e sombra, alegria e tristeza, amor e perda. Integrar significa abrir espaço para tudo isso sem apego ou resistência. Significa sustentar a verdade de que alguém pode parecer sua alma gêmea e ainda assim não estar destinado a ficar. Significa perceber que o amor nem sempre chega na forma de um parceiro para a vida toda. Às vezes, ele chega na forma de uma lição, um limite, um espelho. E o ato de cura mais profundo não é seguir em frente, é mover-se para dentro. Mover-se para dentro de si mesmo, para a sua verdade, para as partes de você que foram ativadas pela presença deles. Porque aqui está a verdade. A pessoa pode ter ido embora, mas as partes de você que ela despertou, não. Elas ainda estão aqui
e são suas para amar. É assim que você resgata sua história. É assim que você recupera seu poder, tornando-se quem se dá a segurança, a presença, a compaixão que você antes buscava neles. Entendendo que o amor não é algo que alguém te dá, é algo que você permite fluir através de você. O relacionamento pode ter terminado, mas o amor não precisa morrer. Ele simplesmente precisa se transformar. Deixe-o se tornar combustível para o seu crescimento. Deixe-o se tornar uma ponte para um autoconhecimento mais profundo. Deixe-o se tornar uma oração sussurrada em seu próprio coração. Não me abandonarei mais em nome do amor, porque esta é a percepção final e mais poderosa de todas. A pessoa com quem você não estava destinado a ficar nunca foi o destino. Eles foram a porta. Uma porta que o levou de volta para si mesmo. Você não falhou. Você não perdeu seu tempo. Você não interpretou mal os sinais. Você experimentou um contrato de alma que cumpriu seu propósito. E agora esse propósito está completo. Você está livre. Não apenas da pessoa, mas da ilusão de que o amor deve ter uma certa aparência para ser real. Agora você pode escrever uma nova história. Uma onde o amor é escolhido pela totalidade, não pela fome. Uma onde seu valor não está ligado a quem fica, mas a quem você escolhe ser, esteja outra pessoa ao seu lado ou não. Uma onde cada conexão é sagrada, mesmo que termine. Esta é a libertação que Jung apontou. Quando você torna o inconsciente consciente, você para de repetir as mesmas lições. Você deixa de confundir o destino com a escolha. Passa a viver com clareza, profundidade e no momento presente. Então, o que isso significa para o seu porvir? Implica que continuará a encontrar pessoas. Algumas permanecerão, outras partirão. Contudo, não mais equiparará a intensidade à verdade. Deixará de perseguir o que ativa suas feridas. Identificará a projeção quando ela surgir e a internalizará, em vez de manifestá-la externamente. Compreenderá que cada alma encontrada é amor concretizado ou amor evocado. Parará de questionar, foi real? E começará a indagar, o que isso me revelou? E, acima de tudo, abrirá seu coração novamente, mas desta vez, não por precisar de um salvador. Desta vez, por estar finalmente completo o suficiente para compartilhar sua essência. Não para preencher um vazio, mas para intensificar sua luz. Assim, ao finalizarmos esta jornada, convido-o a refletir sobre a sua própria. Quem foi aquela pessoa com quem não era para estar, mas que transformou tudo? O que aprendeu, não sobre ela, mas sobre si? Qual parte de você renasceu quando ela se foi? E se sentir motivado, partilhe sua história nos comentários abaixo. Sua voz tem valor. Sua recuperação tem valor. E sua trajetória pode servir de farol para alguém ainda perdido na adversidade. O cosmos não é cruel. Ele é sábio. Não desperdiça afeto. Ele o emprega para moldá-lo, despertá-lo, guiá-lo de volta ao seu centro. Portanto, da próxima vez que seu coração se partir, não se questione por que isso está acontecendo comigo, mas sim qual parte de mim está prestes a desabrochar. E descobrirá, repetidamente, que o encerramento nunca foi o fim. Foi o alvorecer da pessoa que estava predestinado a ser. Agradeço por ter me acompanhado nessa exploração. Se esta comunicação ressoa em você, por favor, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que possa beneficiar-se desta perspectiva. Seu envolvimento ajuda mais pessoas a descobrirem o poder da compreensão psicológica, da sabedoria ancestral e da metamorfose emocional. Este canal é um refúgio para buscadores, para pensadores, para sensitivos. Se você é um deles, seu lugar é aqui. Até a próxima. Mantenha-se desperto, consciente e, acima de tudo, fiel ao seu caminho. O universo sempre está atento.